Mateus capítulo 5 talvez seja um dos textos do Evangelho mais conhecido no mundo inteiro. É o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, pregado por Jesus. Ele vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7. E o que nós temos nesses capítulos? Principalmente no capítulo 5, que é o capítulo de hoje. No capítulo 5, a introdução desse sermão, bem conhecido como as bem-aventuranças. Nesse texto também nós temos a informação da vocação dos discípulos de serem sal e luz. Também temos a reinterpretação, ou as reinterpretações de Jesus a respeito das leis de Moisés. Mas o interessante é que a gente tem que fazer o link com o contexto. Mateus, lembra aí, está sempre fazendo um paralelo da vida de Jesus com as profecias do Antigo Testamento, com os grandes ícones da vida do Antigo Testamento. Ele começou o capítulo 1 dizendo que Jesus era da descendência de Abraão e tinha direito ao trono de Davi porque era descendente de Davi. Ele várias vezes resgata as profecias do Antigo Testamento, legitimando o ministério de Jesus. Agora, um dos maiores ícones da fé judaica era Moisés. Moisés era o cara. E quando Mateus começa no capítulo 5 dizendo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, quando ele usa essa expressão subiu ao monte, ele está trazendo algumas informações para a gente. Por exemplo, Moisés era o cara que subiu ao monte, foi ao Monte Sinai, e lá ele recebeu as leis de Deus e voltou e entregou para as multidões, ou para o povo que estava esperando a sua volta do Monte Sinai. Mateus faz essa aproximação, esse paralelo com a vida de Jesus. Também é interessante, ele diz, e ele se assentou e começaram a se aproximar os seus discípulos. Essa era uma prática comum dos mestres da lei da época de Jesus. Quando eles queriam ensinar alguma coisa, eles se assentavam. Então, Mateus está falando, Jesus também é o mestre da lei, Jesus também conhece a lei. E essa expressão usada no capítulo 5, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, era uma expressão muito comum usada pelos grandes líderes e mestres da lei da época de Jesus. Eles faziam as suas próprias interpretações ou as suas reinterpretações do que eles entendiam que Moisés tinha dito. Então Mateus está falando, Jesus ele é o mestre da lei também. Jesus também ele tem discípulos e também Jesus tem o que falar, tem a sua interpretação a respeito da lei. Então ouçam esse cara, porque esse cara que está aí, ele é maior do que todos esses líderes que nós temos. Inclusive, ele é maior do que Moisés, porque Moisés subiu ao monte para mandar e receber a lei de Deus e levar para o povo. Assim também Jesus sobe ao monte e ele traz a lei de Deus. Na verdade, ele é o próprio Deus encarnado. E ele faz com que os homens consigam olhar para o coração da lei, aquilo que eles deveriam ter enxergado, mas não viram. E é isso que Jesus faz no Sermão da Montanha. Se você olhar bem, o Sermão da Montanha é, na verdade, como se Jesus pegasse a lei de Moisés e abrisse até chegar no coração da lei. Por isso que Jesus leva ou eleva o nível do comprometimento do discipulado com a palavra e a revelação de Deus para um nível mais profundo. Ele diz, quando ele começa a reinterpretar a lei, ele diz, vocês ouviram o que foi dito, amem os seus amigos, odeiem os seus inimigos, eu já vos digo que aquele que odiar, ou aquele que pensar, ou aquele que xingar, mesmo que seja com uma palavra pequena ou frívola, o seu adversário, o seu irmão, esse sim já cometeu pecado diante de Deus. Ele fala a respeito do adultério, né? Sobre a questão da lei mosaica, ele diz, olha, eu quero dizer que o negócio é mais profundo. Se você olhar com um olhar corrupto, com um olhar de cobiça para outra mulher, você já pecou, você já cometeu adultério. Então o que Jesus está fazendo? Ele está elevando o nível do discipulado, que na verdade era o nível que já estava posto na lei, mas só que os homens não conseguiam enxergar ou convenientemente não quiseram enxergar. O que faz com que todos os discípulos de Cristo, ao olharem isso, digam, isso é impossível. Se já era difícil da forma literal, olhando agora para o coração da lei, isso se torna impossível.
E esse era um dos objetivos da lei. Paulo vai nos dizer isso no livro de Gálatas, que o objetivo da lei não era para ser cumprida literalmente, mas era para mostrar também esse aspecto de que nós não conseguiríamos cumprir a lei, porque homem nenhum consegue cumprir a lei. Mas ela nos apontava para aquele que conseguiria cumprir. E Jesus Cristo é esse homem. Por isso que ele é maior que Moisés. Porque Moisés deu a lei, mas ele mesmo não conseguiu cumprir a lei que deu por parte de Deus. Mas Jesus é aquele que, além de dar e mostrar o coração da lei, foi o único capaz de cumprir e satisfazer a justiça de Deus através da lei. E o que ele quer propor aos seus discípulos é essa vida que ele viveu, é essa vida em nós. Ele quer formar em nós uma vida tal que a gente tenha a capacidade de satisfazer através de Cristo e do sacrifício de Cristo a lei de Deus e a justiça de Deus. Ele quer fazer com que a gente viva não a letra da lei, mas quer fazer com que a gente viva mais acima do que a letra da lei diz. Ele quer que a gente viva o coração da lei. E o coração da lei, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo e nas palavras de Jesus, é o amor. Ele quer que a gente viva o amor de Deus em todos os sentidos. Por isso que quando você lê o Sermão do Monte, você vai ver que é um sermão que jorra amor em todos os lados. Os discípulos de Jesus, eles são chamados para amarem, para buscarem a paz, para buscar a misericórdia, para serem mansos, para serem limpos de coração, para se alegrar mesmo em meio à perseguição. O que é isso? Isso é manifestação do amor, não como um sentimento, mas um amor concreto, um amor visível, um amor ação. E Jesus nos chama para esse desafio, para viver o coração da lei. E Ele quer fazer isso em nós, porque pela nossa força a gente não consegue, mas pela força do sacrifício de Cristo e a fé que Ele nos dá para confiarmos que Ele é capaz de fazer isso em nós, essa realidade se torna possível e a vida de Cristo nasce em nós.